Eu quero dividir com você algo que tem acontecido comigo e que eu acho que pode te ajudar também, que é a minha descoberta do feminino. E eu não quero dizer o feminino que todo mundo fala a respeito na internet, que é um feminino muito raso. É um feminino muito mais profundo que eu descobri em mim. E aconteceu o seguinte: por tudo que existe no mundo, por ser mulher, por ter sofrido muito abuso, muita violência, seres humanos, blá blá blá, complicado, eu me fechei muito na minha casca. E eu criei um mundo meu que é tipo uma mini utopia que acontece dentro de mim, de muitas cores, muita diversidade, muito brilho, muita música, muito som, muita vibração. E esse mundo era onde eu vivia para dentro o tempo todo. E muitas coisas aconteceram para dentro, tudo aconteceu para dentro, tudo, absolutamente tudo. E chegou um momento em que eu me entristeci muito, porque eu olho ainda para fora e vejo tudo cinza. Eu olho para dentro e vejo um tremendo arco-íris de cor neon. E os meus sonhos, não sei se vocês anotam sonhos ou se vocês estudam, mas eu assim sou viciada em anotações, eu anoto todos, observo todos, sinto todos, eu amo isso. E anotando os meus sonhos, eu comecei a perceber uma frequência muito grande de mescla entre sonhos que eram extremamente reais, no sentido de uma continuação, reais no 3D, eu digo de serem uma continuação da minha vida durante o dia, da minha vida na Terra. Sabe? Eles eram uma continuação daquilo que eu fiz durante o dia. E outros que me levavam para esse espaço de assim, registros akáshicos e cores e criatividade e luzes e formas e amores e dores e cores para tudo que era lado, era cor, 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 uma coisa assim maravilhosa, sabe, uma coisa vibrante que faz seu coração entrar em chamas e era uma coisa assim, você caminha no meio daquilo, você caminha em direção àquilo e aquilo me chamando, era um pulso. Sabe quando parece que alguma coisa gruda uma ventosa no seu coração e faz assim, ó, e o seu corpo e seu peito vai fazendo assim e você não sabe direito como que vai, para onde vai. E aí todos os sonhos que tinham esse tipo de vibração alta tinham uma lua cheia assim, nem sei te explicar, nem sei te explicar, uma lua cheia assim bizarramente linda, sinistramente linda assim. E eu comecei a entender que existia uma distância gigantesca, que é algo que eu sempre soube fisicamente, tipo, eu sabia intelectualmente que o que eu via do lado de fora, a minha vida externa, não era compatível com quem eu sou por dentro, do tipo, eu não vivo uma vida compatível com quem eu sou. Eu sei disso desde 2020, quando eu voltei da Nova Zelândia, tipo, isso sempre foi uma coisa dentro de mim que eu tentava descobrir a chave, tentava descobrir o código, o portal para sair disso, para conseguir fazer a vida de fora ser compatível com a vida de dentro, eu não conseguia. E eu vinha tentando bravamente, brutalmente, basicamente, assim. E visões de sair do lodo, e criação do site, e monta empresa e tome porrada na cabeça e vai, e tenta erguer a vibração, e não dá, e você desce e vem de novo, e pega impulso de novo, e não vai, não vai, e tenta, 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 e era uma coisa muito exaustiva. Foi necessário durante muitos anos? Foi sim. Só que vai fazer um ano e meio mais ou menos que isso começou a deixar de ser necessário. Eu comecei a conseguir construir dentro de mim coisas que faziam com que isso não fosse tão necessário mais, entende? E eu comecei a tentar entender como diabos eu ia fazer pro meu feminino, que eu sabia que eram essas cores guardadas dentro de mim, sair de dentro de mim, porque a sensação que eu tenho. Sabe quando você sabe de uma coisa e você não consegue muito bem explicar como você sabe, mas você sabe? Essa sou eu. Essa é a descrição perfeita de quem eu sou. Mas eu sei, em algum lugar dentro de mim, eu simplesmente sei que eu sou como uma cascata. Eu sou uma cachoeira infinita que sai de dentro para fora e aquilo sai de dentro de mim. É esse o movimento, ó. It pours, sabe? Aquilo derrama de dentro de mim, esparrama pelo chão e vai pegando todo mundo no caminho e vai abençoando quem passa, vai abençoando quem entra em contato e aquilo vai criando uma
teia de maravilhas, de coisas lindas, de dor talvez, mas de muita cor e amor também. Dor no sentido de dói você largar o ego, você se desvencilhar disso, se desvencilhar da armadura. E a Paty, inclusive, fez um download pra mim e ela viu isso no meu corpo, nas minhas costas, e eu sinto exatamente o que ela descreveu. E ela falou: você tem uma armadura aqui em cima dos seus ombros que pega até aqui a base do crânio, que é exatamente onde eu sinto, e desce como uma espada, sabe? Tipo, fazendo esse movimento assim, ó, ficando pontudo até o meio das costas. É exatamente onde eu sempre senti dor. Existia também uma questão que eu velejo de windsurf, e windsurf faz muita força do meio das costas para cima aqui nas asas. Então eu sempre tive essa parte das costas muito forte. Então eu nunca sabia se aquilo era muscular ou se aquilo era energético. Entende o que eu quero dizer? Porque sim, eu forço muito essa parte daqui, sai debaixo do peito para cima, eu forço muito até aqui assim no windsurf. Então eu sempre fiquei pensando, será que isso é muscular ou energético? Fui descobrir que é energético, cara. Óbvio, né? Claro, é energético, mas é porque a gente, né, quando a gente tá no meio do turbilhão, às vezes é tanta coisa pra gente prestar atenção, tanta coisa requer a nossa atenção e a nossa devoção indiscutível, e tanta coisa requer tempo e trabalho e esforço e foco, que muitas vezes aquilo que não é o fundamental naquele momento é deixado de lado. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi: não faz o que é urgente, faz o que é importante. Essa foi a primeira coisa, porque o que é urgente, via de regra, tipo, 90% das vezes tem a ver com as necessidades de outra pessoa. Então você abre mão de você para dar atenção para outra pessoa, e isso era algo que eu tendia a fazer com muita frequência. E os outros 10% dessa estatística são aquilo que é urgente, via de regra, é aquilo que o seu ego precisa que você faça para você procrastinar e não fazer aquilo que a alma precisa que você faça. Então, eu comecei a focar nisso. O que é importante? Deixa o que é urgente de lado, faz primeiro o que é importante. Quando acabar o que é importante, você entra no que é urgente. Isso me ajudou muito na minha vida. E eu comecei a perceber que essas cores que eu guardava dentro de mim eram o meu feminino. Olha, o ombro desarmou. E o que isso quer dizer pra mim? Isso quer dizer que toda a parte criativa no meu corpo estava completamente bloqueada e a batalha estava sendo dura. Eu tentava tirar aquilo de dentro de mim e não sabia como. E foi aí que eu entendi, e eu entendi mesmo, mais do que aprender, eu aprendi e entendi profundamente, eu absorvi, eu integrei isso em mim, que quando você passa de fase na vida, você precisa de novas ferramentas para que aquilo possa se desenvolver, para que você possa continuar evoluindo. Via de regra, as pessoas não evoluem com muita rapidez, se é que evoluem. Então não requer que elas mudem quem elas são no sentido energético ou físico ou psicológico. Isso não, a vida não exige muito delas porque elas não exigem muito da vida. E quando você é uma pessoa que faz a vida trabalhar para você, você exige muito da vida. Então você evolui com muita rapidez e aquelas ferramentas que você desenvolve, elas continuam servindo, claro, mas elas perdem a capacidade de te salvar com muito mais rapidez do que aconteceria com outras pessoas, quando você é uma das pessoas diferentes que está buscando algo totalmente inovador. Sabe aquela frase, se você não se encaixa no mundo é porque você nasceu para criar um novo? Se você é essa pessoa, é com você que eu tô falando. Fica mais fácil de explicar assim. E o que eu entendi? Que eu não sabia que cara tinha o meu feminino. Então quando alguém me dizia assim, cara, mas isso daí é porque você precisa tirar seu feminino de dentro de você. Sim. Como eu faço isso? Porque eu não sei o que é meu feminino. Como eu posso trabalhar ou buscar algo dentro de mim, mas trabalhar pra buscar isso dentro de mim e trazer pra fora, se eu não sei que cara tem? Porque, como eu curei meus traumas, eu descobri que cara tinha. E uma vez que eu descobri que cara tinha, eu aprendi qual era a personalidade, como que funcionava, como se comunicava, como que se implantava na minha vida. Como você conheceria um amigo, sabe que você vai pegando intimidade aos poucos? Eu fui pegando intimidade com o meu trauma e quando eu descobri quem o trauma era e eu conhecia esse trauma intimamente, eu consegui fazer ele ir embora.
Você dissolve, você integra e dissolve e manda embora. Mas como você faz isso se você não sabe que cara tem? Então, uns meses atrás eu comecei uma busca assim acirradíssima para descobrir quem diabos era o meu feminino, o que era meu feminino, como ele se manifestava. E eu comecei a descobrir, por exemplo, começou com cores, porque a Ian Van Zandt, ela diz que cores elas não podem ser compreendidas pelo ego, elas passam reto pela barreira do ego. Então eu pensei, isso talvez seja uma boa, porque se eu tenho as camadas de proteção e eu tenho esse puta escudo nas minhas costas, talvez seja uma boa eu descobrir de uma forma que o ego não compreenda, porque daí eu posso começar a absorver e extrair isso de dentro de mim e, por exemplo, usar roupas ou ir em lugares ou usar texturas ou o que quer que seja, trabalhar com a cor da forma como for possível para conseguir tirar isso de dentro de mim, no começo, com toda sinceridade, de uma forma traiçoeira para com o ego, né? Do tipo, sendo traiçoeira com o ego. E assim foi. E comecei a trabalhar nisso. Depois se fez necessário passar para a próxima fase. E basicamente, como eu explico isso? Fazer o meu corpo chegar à exaustão, para que o meu corpo pudesse cair morto de cansaço e a minha alma pudesse falar sem que as barreiras entrassem no meio. Porque o que eu sentia era o seguinte, eu ia falar alguma coisa, tipo, eu tô conversando com você. De repente eu ia falar alguma coisa muito vulnerável que vinha do meu feminino e eu ia me expor pra você de alguma forma, sem nenhuma proteção, nenhuma camada de proteção. Eu abri a boca pra falar, na hora me dava uma puta descarga de adrenalina, como quando você tá andando na Faria Lima ser assaltado. Sabe que te dá uma descarga de adrenalina? Era essa descarga que dava. Caía em cima de mim essa descarga, a minha mente desligava completamente, tipo, eu não tava mais lá, eu não tava mais presente, eu não era mais eu, e alguma coisa falava por mim e falava algo que não tinha absolutamente nada com o que eu queria dizer. E que não era eu, entende? Como se a minha persona saísse pela minha boca e falasse por mim. E eu não gostava disso, cara. Eu não gostava disso, porque eu quero falar o que vem do meu coração, eu quero ser capaz. Mas como eu fui massacrada muitas vezes por isso, eu não conseguia. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer exercício, tipo, levar meu corpo à exaustão todos os dias, 5 horas da manhã, para passar o dia inteiro com o corpo exausto, para que a minha alma pudesse falar durante o dia, não só durante a noite, porque dormindo para mim é bem fácil, especialmente quando eu tô num quarto sozinha, é muito fácil a minha alma sair. Mas eu não quero sair só de noite no escuro, nas sombras. Eu quero sair de dia na luz do dia também, na luz do sol. Então, isso me ajudou muito. Aí eu senti o chamado para pegar um Ioni Egg laranja, de calcita laranja, e usar esse Ioni Egg repetidamente. E começou a limpar meu útero, tirar tudo que tinha dentro dele. Foram 4 meses só para tirar toda a tranqueirada acumulada que tinha no meu útero. Porque chegou um momento em que eu tava tão sobrecarregada e o meu útero tinha apanhado tanto e tinha contraído tanto para me proteger, porque o útero é o portal sagrado, é onde mora toda a sua energia criativa, a sua energia sexual, e esse é o problema. As pessoas conectam isso com sexualidade, como se você ter uma relação sexual fosse tudo que a sua energia sexual representa. Não! Tudo aquilo que você fala, que você faz, que você come, que você pensa, que você escuta, que você cheira, que você abraça, tudo que acontece na sua vida, toda manifestação, toda velocidade, isso é tudo energia criativa. E ela vem do seu portal divino, que é o útero, que carrega codificação, registros akáshicos, memórias ancestrais, históricas, do coletivo, do individual, da sua linhagem de pai e mãe, de tudo que você possa imaginar. Você carrega o universo dentro de você. Então é por isso que o universo que a gente vê hoje em dia, ele é um reflexo direto do coletivo de individuais. Quanto mais individual se submeter àquilo que o coletivo, né, majoritário está falando, mais força ele ganha, mais ele cresce. Eu não compartilho desse coletivo, eu não queria fazer parte dele. Mas como criar um novo coletivo se eu não sabia que cara tinha o que eu queria botar pra fora? Como você pode construir um mundo se você não sabe que cara esse mundo tem? Como você pode trazer pra fora o feminino se você não sabe que cara o seu feminino tem? Então houve esse trabalho com o Ioni Egg de primeiro tirar a sobrecarga do meu útero. E cara, foram meses de muito trabalho, muita exaustão física, muita exaustão energética, porque aquilo ia processando, processando. E chegou na parte agora em que tá limpando aquilo que eu carrego
por mim mesma, porque antes estava tirando a carga que os outros botaram no meu útero. Agora tá tirando a carga que eu ponho no meu útero. E não só isso, tá dando espaço para o meu útero expandir. Eu acordo de manhã sentindo dores no meu útero, eu sinto um formigamento aqui na minha nuca, no meu pescoço, que é a energia dissipando. E toda vez que eu faço algum trabalho de voz, ou que eu faço algum trabalho de meditação, ou de regressão, ou de registros akáshicos para conseguir me conectar com o que precisa limpar, ou com o que precisa sair, o que quer que seja, quando eu trabalho essa energia de alguma forma, eu consigo sentir uma coisa sólida caminhando pelo meu corpo, tentando achar o local de saída. Então também tem esse trabalho espiritual, junto com o trabalho físico, de ver onde é que está a energia e fazer os exercícios, ó, tacar-lhe pau no exercício físico para liberar isso de dentro de mim. E isso tá liberando o meu corpo das prisões energéticas onde ele se encontrava, liberando a energia das minhas mãos, dos meus pés, do meu rosto, das minhas costas. E o que começou a acontecer? Eu pensei, eu vou abrir meu coração, porque se eu abrir o meu coração, se eu abrir a minha garganta, se eu abrir o meu útero, se eu abrir os meus chakras na frente, porque o chakra ele existe na frente e atrás, né? Luz e sombra. Isso são tudo representações, óbvio, você entende o que eu quero dizer, né? Então eu falei, eu vou abrir tudo na frente, porque claramente a armadura tá atrás. Por quê? Porque eu fui apunhalada pelas costas muitas vezes, então a armadura criou atrás. Às vezes a armadura cria na frente, às vezes cria do lado. Você tem que ver onde é que, tipo, para onde que a sua armadura tá voltada, porque não necessariamente é para onde os seus olhos humanos veem, olham. Então, a minha estava criada para trás, ela olhava para trás, então desconfiada o tempo todo assim, ó, olhando para trás para ver se eu não ia ser apunhalada pelas costas, queria dormir com as costas voltadas para a parede, porque era lá que estava a insegurança, era lá que estava a armadura. Então eu pensei, se a armadura tá olhando para trás, ela tá, vamos dizer assim, né, costas com costas comigo, para que eu tenha 2 olhos na frente e 2 olhos atrás, eu vou usar os da frente, que são os que estão na luz, e vou abri-los. Uma vez que eu abri-los, a verdade vai começar a sair pelo chakra pela frente e a armadura vai ficar voltada para trás, não vai se dar conta. Quando ela se der conta, a alma já vai ter saído o suficiente para não conseguir mais ser fechada dentro do escuro. Porque o que acontece é que as pessoas te fecham no escuro muito cedo na tua vida, então você não consegue respirar. E como você não dá tempo da sua alma respirar, é possível fechá-la no escuro. Uma vez que você solta, ela não volta mais ao tamanho original, é como a mente. Sabe aquela frase? A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. É exatamente a mesma coisa. A alma que se abre ao seu tamanho original, ao seu tamanho maior, ela jamais volta ao seu tamanho original. Ela não volta mais para a caixa e ela cresce, 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 porque a alma ela só faz conta de multiplicação. Quando você empurra ela para o escuro, ela cresce para o escuro, entende? Porque ela não consegue diminuir. E quando você empurra ela do escuro para a luz, ela afunila dentro da ampulheta, né? Ela faz assim, afunila e sai pra cima com tudo e desembesta. Então eu pensei, é uma boa técnica, eu vou dar um truco e vou fazer isso. Por quê? Porque a minha armadura já confia em mim o suficiente pra saber que eu não vou fazer mal a ela. Então eu basicamente dei um truco na minha armadura e falei, ó, fica olhando aí atrás que eu vou olhar aqui na frente. Se você não quer que nada entre aí atrás, não tem problema, mas eu decido na frente, você decide atrás. Tudo certo? Certo. E foi assim que eu fiz. E agora eu começo a ver que o meu ombro tá cedendo, a minha voz tá cedendo, minha garganta tá abrindo, cedendo, e eu tô conseguindo relaxar mais e entrar mais no meu feminino e deixar ele sair. E eu consigo ver as cores saindo pela minha voz. Tipo, eu tô fazendo esses vídeos sem fazer nenhum script, sem pensar no que eu vou falar, sem fazer nenhuma edição. E isso é muito novo pra mim, porque com esse processo do Yoni Egg, de ir limpando o meu útero e expandindo o meu útero, abrindo o meu útero com muita força, tem o eixo, né? Boca-vagina. E eu comecei a desbloquear a vagina e comecei a desbloquear a boca ao mesmo tempo. E coisas foram surgindo, coisas foram acontecendo. Por exemplo, o programa da Renata Vanucci, que foi o que começou a desbloquear minha voz de vez, do tipo assim, eu sentia um negócio, a voz batia aqui, ó, é como se tivesse um concreto aqui, a voz fazia assim, ó, pá, e não passava, e eu ficava com aquilo indigesto, e eu não conseguia, e eu sentia arder meu estômago, arder meu coração, e não ia, não ia, não ia. E eu sempre tive um problema de comer quando eu tô nervosa, e eu preciso falar alguma coisa, pra eu não falar o que eu quero falar, eu como pra empurrar pra baixo. Só que olha o que começou a acontecer. Eu comecei a sentir a fome que eu sempre senti, só que não era de comida. A comida já não resolvia mais pra mim. Eu olhava a geladeira e falava assim, não tem nada aqui que eu queira comer. Por quê?
Porque eu comecei a desmembrar a fome e tirar ela do escuro e ela começou a falar comigo sem ter a armadilha do ego. E ela falou pra mim: você não tá com fome de comida, você tá com fome de você. Você tá se engolindo, você tá se expulsando. Então a sua fome é de se olhar e se enxergar fora de você. É de tirar você de dentro de você mesma. E isso também complementa um sentimento que eu vinha tendo há muito tempo de eu não consigo sair de dentro de mim mesma. Eu estou presa em mim mesma e não consigo sair de mim. Isso significava o que pra mim? Que eu não conseguia me enxergar do lado de fora. A minha vida de fora não era compatível com a minha vida de dentro. E esse movimento de liberar a vagina, de liberar o útero, de liberar os ovários e começar a abrir a boca e abrir a garganta aqui, isso tem me expandido muito, tem me derretido muito. E nesse meio tempo, porque tudo acontece ao mesmo tempo, você sabe, né? Vai se bagunçando. É uma bagunça organizada, vamos dizer assim, né? Em que as coisas acontecem de forma perfeita, na hora perfeita, com aquela sabedoria que a vida tem, que só a vida tem, né? Mas ninguém tem. E a Paty falou pra mim o seguinte no download que ela fez, que ela viu a armadura nas minhas costas, tal. Ela falou pra mim: "Cá, presta atenção. Tem uma pedra, tá? Você tem energia de fogo muito forte, porque eu sempre consegui lutar o meu caminho pra fora, se é que você entende o que eu tô falando, tipo, na base da porrada eu conseguia me defender, eu conseguia me desvencilhar, eu conseguia sair, e isso me foi muito útil a minha vida inteira, só que agora chegou num ponto em que ninguém tá me atacando, ninguém tá me batendo, não tem ninguém à minha volta tentando me enfiar em lugar escuro nenhum, eu me desvencilhei disso, e esse lutar começou a ficar profundamente exaustivo, cansativo e, mais do que tudo, começou a perder razão. Não tinha mais razão de ser. Eu não tinha mais por que lutar, por que brigar, por que me defender. Aquilo parou de fazer sentido pra mim. Mas o que eu faço agora? Eu fiquei parada, no vazio, olhando. O que eu faço agora? E a Paty falou pra mim: Cá, olha, você sempre teve, presta atenção, você sempre teve energia de fogo muito forte. Eu sou de Leão, tem Sagitário, Áries, Touro, tudo quanto é signo forte, porrada, tem no meu mapa astral lá. Eu não entendo nada disso, tá? A Paty que fez pra mim e me explicou. E, e ela falou pra mim: você tem uma pedra. Você precisa passar essa pedra, que é a pedra que tá aqui, certo? Esse bloqueio, que foi causado por todos os condicionamentos, por todas as regras de sociedade, por eu ser diferente, não me encaixar, por eu não me sentir segura, blá 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 blá, blá toda aquela ladainha que a gente já conhece. Que não é exatamente uma ladainha, né? A gente tem que integrar, mas digo, não é nada de diferente do que aconteceria com qualquer outra pessoa, com você, com qualquer outra pessoa, entende? A minha luta não era diferente da luta de ninguém, era a mesma luta. Então eu tinha essa pedra na garganta e ela falou: você é fogo. Você tá jogando, cuspindo fogo em cima dessa pedra, esperando que essa pedra se desfaça. O fogo jamais desfez uma pedra. O fogo desfaz a árvore, ele queima as folhas, ele queima o mato, ele queima plantas vivas, mas ele não queima a pedra. Então não adianta, o que você tá fazendo é tipo dar murro em ponta de faca, entende? Tipo, não funciona isso. Você vai se machucar e não vai conseguir fazer a pedra sair do meio do teu caminho, porque você não vai conseguir fazer ela se desfazer. Agora, você tem dentro de você a capacidade e o poder da água. E se você derreter e com liquidez, como a água que você derretesse e você fluísse para além da pedra. Ou seja, existem buraquinhos em meio às pedras, certo? E nesses buraquinhos, que mesmo que seja uma caverna inteiriça, uma parede de pedra inteiriça, existe solo permeável por baixo, existem árvores plantadas por cima, existe vida, tanto em cima quanto embaixo, quanto dos lados, e muitas vezes dentro da caverna também, que era o que acontecia comigo. Eu tenho muita vida dentro de mim. E aí ela falou: e se você derretesse e virasse água? E eu achei aquilo brilhante, aquilo bateu certo pra mim. Eu falei: puta vida, é isso, cara. Que sabedoria ancestral nervosa. E o que acontecia daí? Da mesma forma que eu não conhecia o meu feminino e não sabia que cara tinha, eu também não conhecia a minha água e que cara tinha. Então eu tive que começar a aprender. Aí a Renata Vanucci começou a falar pra mim: derrete, né, no sentido, na meditação, derrete, volta à sua criança interior, perdoa, observa, enxerga, integra, e aí começa a cantar a sua criança interior. Começa a cantar a sua alma, cantar. E aí eu comecei a pensar: se eu posso cantar a minha criança interior,
posso cantar o trono da minha própria voz, posso cantar a minha alma. Por que eu não poderia cantar o meu útero? Que era o que precisava ser liberado para que a minha voz começasse a ser ainda mais liberada. Então eu venho nesse processo muito forte de cantar as coisas, não com uma música específica, não com uma letra específica, do jeito que sair, saiu. É a canção de cada um deles. E aquilo me tocou profundamente porque eu comecei a cantar e aquilo começou a sair de dentro de mim aqui e eu sentia uma liberação nessa região assim absurda. E é curioso porque eu comecei a perceber que quando a minha voz libera, a armadura trava. Quando a voz trava, a armadura libera. Então como uma relação de codependência entre a minha voz e a armadura. E isso me tocou profundamente e eu pensei, cara, eu vou cantar o meu caminho para o futuro. Eu vou cantar o meu futuro até que ele se torne o meu presente. Eu vou cantar a minha voz até que ela se torne uma voz central e não uma voz marginal. E o meu feminino, eu comecei a descobrir que cara tinha através desse canto. Por exemplo, eu sempre tive muito fogo, como eu tava falando antes. Então, o meu feminino, a parte, porque ele é infinito, né? Então, a parte do meu feminino que eu conhecia era a parte do feminino guerreiro, daquela guerreira que vai pra cima, que batalha, vamos pra cima, que nananã, e que é porrada, e que se precisa defender alguém, vai pra cima e defende mesmo, e que respeita os outros, e que sabe respeitar a ordem das coisas e as regras. Mas era um feminino muito batalhador, muito brigador, mas muito assim, ó. Entende? Porque não tinha liberdade de descansar, de respirar, de ser vulnerável, de conversar. E eu sabia disso. Eu só não sabia como fazer para resolver isso. Entende? Precisa que alguém te dê as ferramentas e diga para você: é assim que se faz. Canta, deixa sair, respira, se conecta. Sabe? Vocês estão ouvindo essa cantoria? Puta, que engraçado esses carros que passam na rua ouvindo música, sabe? Anunciando coisa. Eu adoro isso, traz uma vida pra gente, né? E cantando, o que aconteceu foi muito curioso, porque eu sempre esperava aquela, tipo assim, sempre que veio o meu feminino, veio aquela fênix, fogo, vermelho, laranja, bruta, braba mesmo, aquela sensualidade, aquela coisa que chega chegando, um mulherão da porra, não sei o quê. E aí, a hora que eu comecei a cantar Minha Alma, era uma canção melancólica, rosa bebê, com alguns fios dourados, e era uma era dourada que ia brotando em ondas de dentro de mim com folhas douradas, uma coisa tão delicada, frágil, delicada, no entanto, tão profunda, tão furiosa de alguma forma. Era uma canção melancólica, daquela canção que a alma tem saudade de falar e você tem saudade de ouvir a alma. Sabe? Ela tem saudade de você, você tem saudade dela, e saudade da minha voz, sabe? E aquela saudade foi sendo cantada em melancolia. E aquilo foi saindo de dentro de mim com muita força. E a minha voz depois, assim, várias coisas aconteceram. Um caminho vermelho que apareceu aqui até a minha boca. A minha pele limpando. Eu senti a limpeza acontecendo, sabe? Tipo, da pele tá mais oleosa do que o normal, limpando tudo que tem nela. E aquilo foi brotando de dentro de mim. E eu já não precisava mais cuspir. E eu não precisava engolir, eu podia simplesmente... E o alívio que isso traz, e daí lógico, né? A armadura fica com medo, ela quer te proteger, ela quer fazer o que ela nasceu pra fazer, então ela começa a travar, uma dor nas costas absurda, uma dor na lombar absurda. E aí eu comecei a cantar a minha lombar, cantar as minhas costas, cantar os meus ombros, sem letra, só a musicalidade mesmo, pra dar espaço pra alma. E isso tem sido uma cura tão grande do meu feminino, e eu descobri um feminino que é delicado, frágil, vulnerável, que quer ser amada, que quer ser abraçada, que quer ser beijada e tratada como uma rainha, e quer dormir nos braços de alguém, e quer se conectar, e quer cuidar dos outros, e quer amar os outros, e quer abraçar os outros, e tem aquela energia de mãe, de amante, de amiga, de filha, sabe, aquela mãe que quer um abraço, que quer um colo depois de ter cuidado de todo mundo. E isso vai desarmando você, que era o que eu queria ser desarmada, sabe?